presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em sua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Eu saúdo todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Vamos fazer a leitura da poderosa palavra de Deus. Amém. Está em Gênesis capítulo 26, versículo de número 12. Amém. Gênesis capítulo 26, versículo de número 12. Gênesis capítulo 26, versículo número 12. Amém? Leiamos então a poderosa e inefável palavra de Deus. E semeou Isaque naquela mesma terra e colheu naquele mesmo ano 100 medidas, porque o Senhor o abençoava. E semeou Isaque e colheu naquela mesma terra 100 medidas, porque o Senhor o abençoava. E semeou Isaque naquela mesma terra e colheu naquele mesmo ano 100 medidas, porque o Senhor o abençoava. Amém? Nós vamos orar e vamos pedir a bênção, porque se ele semeou, ele colheu bênção. Então nós estamos plantando bênção, vamos escolher o quê? Bênção no nome de Jesus Cristo. Amém? Então peça a bênção, né? Tá? Não se esqueça, apresenta, né, ministério, apresenta o corpo de obreira, as ovelhas, para Deus abençoar, para Deus quebrar a barreira, jogar toda a seta maligna por terra, tá? Não esqueça, não, apresenta a obra de Deus, o ministério, a minha pessoa, a pastora Cleide, a pastora Isaura, amém? A pastora Simé também, a missionária Disse, a missionária Edna, a missionária Rose também, amém? Enfim, todo o corpo de obreira apresenta o ministério para Deus abençoar e enviá-lo. E pede para a tua família entrar aqui e servir ao Senhor contigo. Fala, Senhor, põe eles aqui do meu lado para exaltar e bendizer o teu nome, porque a minha oração, Pai, é para isso. Eu creio que o Senhor vai trazer, vai abençoar, eles vão estar aqui servindo, adorando a Deus e se alegrando, irmão. Porque o objetivo nosso é ir para o céu, mas a gente tem que estar dentro. Fala, Deus, traga eles, eu quero preciso a Deus aqui. Adore ao Senhor conosco. Amém? Então nós vamos pedir a bênção do Senhor, apresentando também o ministério para Deus abençoar e enviar almas e quebrar toda a muralha. Poderoso Deus e eterno Pai, eu te apresento, Pai, aqui a tua igreja, o teu povo, a minha vida, o ministério. Eu te apresento cada servo, cada serva tua. Senhor, eu me entrego nas tuas mãos e eu estou te pedindo, Pai, Senhor, derrama a bênção, derrama a vitória. Vai queimando todo o mal, todo o laço, toda a seta, toda a potestade maligna, todo o dardo inflamado das trevas. Senhor, eu estou te pedindo, Pai, vai queimando todo o mal, todo o laço, toda a obra maligna, Pai, todo o trabalho de Balaão e Balaque. Manda fogo e destrua, manda fogo e aniquila, coloca por terra, acorrenta lá no abismo, Pai, todo principado do mal. Eu estou te pedindo nessa noite, Pai, derrama as bênçãos, Senhor, abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo. Senhor, vai salvando, libertando, curando essa nação, Pai, arrancando todo o mal no caminho, derrubando toda a potestade maligna por terra. Senhor, eu decreto nessa noite que todo dardo de Balaão e Balaque caia por terra no poder criado no nome de Jesus Cristo. Eu repreendo toda a fúria maligna, toda a obra do mal, toda a seta lançada. Eu decreto que onde vem, volta em nome de Jesus e devolve na mão. Vai pondo por terra, Pai. Vai quebrando, cortando, destruindo. Vai despertando a tua igreja, o teu povo. Vai colocando na posição, trabalhando, avivando. Eu te apresento os cristãos que ainda estão a caminho. Eu estou te pedindo, já vai quebrando, Pai, toda a obra do mal. E eu
barreira, vai jogando, Pai, vai desapercebendo o teu povo, vai, Senhor, tirando aqueles que ainda dormem, que estão cochilando. Senhor, eu te peço, Deus, chacoalhe e desperto, Pai, aviva a tua obra. Eu estou te pedindo, Senhor, no nome de Jesus Cristo, vai abençoando, Pai, vai guardando, livrando, dando vitória. Eu te apresento, Pai amado, o irmão Fabrício, a sua esposa, a sua mãe, a Rose, o Robson. Eu te apresento, Senhor amado, Senhor, aqueles que estão na caminho, a irmã Marlúcio, Pai, vai queimando toda a potestade maligna, vai derrubando por terra, vai queimando, vai queimando, vai queimando, vai queimando, Pai, toda obra maligna, em nome de Jesus Cristo Nazareno. Nós damos uma ordem, pega a tua bagagem, legião, e volta para a missa agora, em nome de Jesus, porque eu profetizo 100 vezes mais, 100 vezes mais, 100 vezes mais, 100 vezes mais. Eu profetizo em nome de Jesus Cristo 100 vezes mais, 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 100 vezes mais. E eu selo na minha vida, no ministério e na vida do teu povo 100 vezes mais. Aviva, Pai, a tua obra e balance e desperta o teu povo. Amém. Pode se assentar. Amém? Eu quero convidar aqui a missionária Edna para louvar a Deus, os 3 louvores. Amém? Irmão, fique ligado. Deus está neste lugar. Deus está à procura daquele que está escrito lá: os verdadeiros adoradores que adorem ao Pai em espírito e em verdade. Amém? Então que a chama arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Amém? Deixa a chama do Senhor arder e queimar no teu coração em nome de Jesus. Senhor, agradecer a palavra do Senhor. Louvado seja Deus. Quero agradecer ao Senhor por tudo, por essa oportunidade que Ele nos está dando. Mas, Senhor, pastora, louvado seja Deus. É o 400. Ô, glória! Deus. 400. Seja Deus. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. 400. Em Jesus. Vivendo cada dia em Jesus, eu tenho alegria em Jesus, ó doce harmonia em Jesus, Desfruta a paz de Deus. em Jesus, Na rocha inabalável. em Jesus.
pendurado lá na cruz do Calvário, os pecados carregou e de culpa nos livrou, com o sangue que emanou no Calvário. A igreja. Pelo sangue, Glória. pelo Pelo sangue, somos redimidos, sim. Pelo sangue carmesim, pelo sangue, pelo sangue de Jesus no Calvário. Antes tinha muito temor, mas agora tenho amor, pois compreendo o valor do Calvário. Eu vivi na perdição, mas achei a salvação pela grande redenção do Calvário. A igreja. Pelo sangue, somos redimidos, sim. Pelo sangue carmesim, pelo sangue, pelo sangue de Jesus no Calvário. Eis um grande pecador, eis aqui teu Salvador, tema do bom pregador do Calvário. Cordeiro divinal, padeceu na cruz seu mal, e oferece graça tal no Calvário. Pelo sangue, somos redimidos, sim. Pelo sangue carmesim, pelo sangue de Jesus no Calvário. Louvado seja o nome do Senhor. Agradecemos. Ô glória, amém? Deus está aqui, amado. Deus está neste lugar. Fique ligado, abra o coração para Deus operar, para Deus fazer na sua vida o extraordinário. Amém? Por quê? O extraordinário de Deus é algo tão assustador no sentido que você vai falar, puxa vida, Deus faz isso, faz coisas além daquilo que até mesmo você pede. Amém? Amém. Então nós vamos fazer a leitura da palavra de Deus pela pastora Isaura. Amém? A pastora Isaura está aqui cheia de vigor, né? E na bênção, e ela é uma pessoa que tem desejo de fazer a obra. Não é coisa boa quando você vê crente que tem desejo de fazer a obra de Deus. Amém? Porque a gente sabe das dificuldades, das lutas, mas a nossa confiança é o Senhor, é o Deus de Israel. Amém? Então ela vai estar juntamente conosco fazendo a leitura da poderosa palavra de Deus. Salve a igreja com a paz do Senhor. Amém. Vamos ler Lucas 8, do primeiro versículo. Aleluia. Lucas. Oh, glória! Glória a Deus. Aleluia. Amém? Lucas 8. Glória a Deus. Glória a Deus.
Deus. Vamos ver então. Se as mulheres que serviam a Jesus com seus bens, aleluia. Diz assim: e aconteceu depois disto que andava de aldeia andava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com eles, e algumas mulheres que haviam sido curadas de espírito maligno e de enfermidade, Maria chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana, e muitas outras que serviam com as suas fazendas. Aleluia! Glória a Deus, aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Palavra maravilhosa, né, irmãos? Aleluia! Das mulheres que serviam o Senhor, né? Que serviam os seus bens, elas tinham prazer, né? Oh, glória, aleluia! Dividir aquilo que tinha com o Senhor, com o povo de Deus, né? Porque Jesus andava de aldeia em aldeia, né? Ele e seus discípulos, mas muitas mulheres ali e mais outras muitas pessoas andavam com ele, fazendo a obra. Oh, glória, aleluia, Deus! Eu quero, né, agradecer também aos irmãos que oraram por mim, moço. Eu tirei uma pneumonia, né? Fiquei muito doente. Mas graças a Deus estou aqui. Né? Não pude nem passar logo com os irmãos. Passei, né? A noite de Natal no hospital. No ano novo também, no dia 2 também estava no hospital. Mas graças a Deus eu estou aqui, né? Glória a Deus. Estou aqui, irmão, para servir o Senhor até o dia que Ele quiser, né? Irmãos, o nosso negócio não é material, é espiritual. Glória a Deus. Então, não importa a situação, importa que nós estamos servindo o Senhor, estamos esperando Ele vir, né, irmãos? É isso que é importante. E eu agradeço os irmãos que oraram por mim, né? Deus abençoe que eu passei por esse problema, mas estou aqui, né? Louvado pela honra e para a glória do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe a pastora Isalma, né? Nós estávamos aqui na virada, nós oramos por ela, eu apresentei ela todos os dias, a igreja também, com certeza, e o Senhor, né, visitou. E é isso, irmão. A obra é isso aí, é um orando pelo outro. Amém? Mas só para, antes da gente dar essa oportunidade, essa passagem que a serva do Senhor leu, que as mulheres serviam Jesus com seus bens. O ministério de Jesus havia o quê? Patrocinadores. No ministério de Jesus tinha patrocinadores. O ministério de Salomão também. A Bíblia diz que no reino de Salomão tinha o quê? 12 provedores que proviam o reino e nada ali faltava. Deus sempre usa o reino para manter na ponta da linha alguém falando de Jesus. Deus vai sempre usar alguém. Não sei se vai ser mulher, se vai ser homens, criança, homens ricos ou não, mas vai manter na ponta da linha o propósito de anunciar o evangelho do reino. A Bíblia fala que ele estava de cidade em cidade e de aldeia em aldeia anunciando o evangelho do reino. De quem? De Deus. Glória a Deus, aleluia. Mesmo Jesus estando aqui, ele estava como homem. Tinha um pastor, um amigo meu, que ele falava que quando Jesus estava dormindo, ele estava fazendo as obras. Mentira. Jesus estava quando ele dormia, ele estava dormindo, porque ele estava fisicamente como eu e você. Sabe aquele dia que você chega em casa assim, ele estava desse jeito. Porque se ele tivesse um corpo de glória, irmão, qual é o capeta que ia tentar enfrentar ele? Ninguém. Mas ele estava como homem, por isso que ele foi tentado. A Bíblia diz que ele foi conduzido ao deserto pelo Espírito de Deus para ser tentado por quem? Pelo inimigo. Ali, ele se esvai, ele está no seu limite.
Então, Jesus amado, ele anunciava o evangelho do reino de Deus. Tá? Então, no meio da multidão, Deus vai sempre levantar alguém para manter na ponta da linha o propósito de anunciar Jesus. Glória a Deus. Amém? Aleluia. Então, nós vamos seguir com as oportunidades, tá bom? E eu quero fazer uma oração, te dar a oportunidade, depois eu quero dar uma oportunidade da missionária Diz, amém? E essa oração, irmão, eu quero que você apresente a sua família e peça para Deus salvar e libertar eles. A gente tem o conhecimento da verdade, conhece o caminho que vai para o céu, que é o Evangelho. Não tem outra opção, uma alternativa que leva o homem ao céu a não ser Jesus. É só Cristo. Através de quem? Do Evangelho. O Evangelho é as boas-vindas, as boas novas que nos anunciou e te anunciou. Então, peça para Deus salvar a sua família. Fala, Senhor, que eles venham entrar aqui e adorar o Senhor conosco. Venham servir a Ti aqui comigo. E venham dizer que só o Senhor é Deus. Irmão, vai aceitar o maldito querer fazer arruaça lá e a gente fica, não. Quem tem que determinar e decretar é você, sou eu. Nós, a Bíblia diz que em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores. Ele fala o quê? Leve momentânea tribulação. O que você está passando é algo momentâneo, não é algo eterno. A eternidade é após o quê? A nossa partida, para quem está em Cristo e para quem está sem Cristo. Amém? Então vamos orar. Peça para Deus colocar a tua família do teu lado, te servindo. Fala, Deus, que eles venham entrar aqui, ajoelhar aqui, colocar a cara no pó e falar, só o Senhor é Deus. Glória a Deus. Porque, irmão, foi fácil para você? Claro que não. E por que tem que ser fácil para os outros? Vai ser difícil. Mas você vai dizer, não, Deus, não aceito. Eles vão te servir também. Porque, irmão, não pode se conformar. Que, eles servem, que isso. Não. Uma hora Deus pega. Uma hora Deus amassa. Você já viu? Deus tem sempre um jeitinho para pegar a pessoa. Sempre. E o jeito de Deus eu fico admirado. Porque Ele é perfeito. Ele cerca a pessoa de uma forma, só tem uma saída. Glória a Deus. Glória. Aleluia. Amém? Fique de pé, vamos fazer essa oração. Você vai pedir para Deus salvar a sua família. E vai pedir, fala, Senhor, não esqueça, ora desse jeito, que eles venham entrar e te servir aqui. Acende esse desejo no coração dele. Manda uma bola de fogo e queima toda a potestade maligna em nome de Jesus. Oramos então. Poderoso Deus eterno Pai, eu te apresento, Pai, os filhos da tua serva, os filhos, netas, novos, genro. Eu te apresento meus irmãos, irmã, amigos, sobrinho, sobrinha. Eu te apresento enteado, enteada, neto, neta, todo mundo, Pai, eu ponho nesse pacote. Eu ponho nesse altar, Pai, entrego nas tuas mãos e estou te pedindo que eles entram aqui para te servir, que eles entram aqui com a cara no pó e reconhecer que só o Senhor é Deus, que só o Senhor salva, liberta, cura e transforma, e só o Senhor tem palavra de vida. Eu entrego, Pai, toda a minha parentela, a parentela da minha esposa, nas tuas mãos e nesse altar, e estou te pedindo, assim como a parentela, Senhor, da irmã Edna, da pastora Isaura, Senhor, da Diz, da Cineia, Lomi, da Ellen, do Fabrício, da Senhor pastora Carmelita, a Senhor da Marlúcia, da Rosa, do Robinson, eu entrego nas tuas mãos e estou te pedindo, Pai, que eles venham entrar aqui e venham te servir, e venham te adorar, e venham te buscar, e venham ser cheios do Espírito Santo, venham ser cheios da unção, cheios do poder, cheios da autoridade. Em nome de Jesus eu te apresento, Pai, e estou te pedindo, vai colocando todo embaraço por terra. Eu declaro salvação, eu entrego, Pai, a minha família, meus parentes, sobrinho, irmão, irmã, e eu decreto em nome de Jesus que eles venham te servir nesse lugar, que os filhos e as netas e os parentes dos meus filhos venham te servir aqui, em nome de Jesus Cristo. Eu profetizo vitória. Amém. Missionária Diz, depois quero também ouvir uma saudação para a pastora Cimeia. Amém, irmão? Fique ligado, em nome de Jesus, coloca o melhor para Deus. Amém? Depois a missionária disse, amém, a pastora Cimeia e depois a irmã Hélio. Se liga no céu. Glória a Deus, aleluia. Que bom, né? Graças a Deus. Estamos aqui mais uma
vocês, né? Ano novo, né? Na presença do nosso querido Deus, né? Estamos aqui adorando nosso Deus. Estou feliz também que a nossa pastora está de volta, né? Muito feliz, né? Eu tenho orado, Senhor, acrescenta, Pai, mais 15 anos na vida dessa mulher, Deus. Deus sabe o que faz, né? Deus é tremendo, Deus é o dono do milagre, né? Já está aqui para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo, aqui, né, conosco nessa noite, adorando nosso Senhor Jesus Cristo. Deus é maravilhoso. Eu quero louvar a igreja, né? 186 da harpa. Glória a Deus, aleluia. Oh, glória! Pela fé que uma vez me foi dada, pra seguir o Cordeiro de Deus, pela graça de Deus enviada, andarei com valor para o céu. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. De Deus quero vestir a armadura pra lutar com coragem e valor, pois aqui a peleja é dura contra as hostes do vil tentador. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Em Jesus eu farei mil proezas no combate da fé e do amor. Nele tenho vigor e destreza pra lutar e pra ser vencedor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Eu direi ao findar essa lição: combati o combate de amor, e coroa terei de justiça, que no céu me dará o Senhor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Oh, glória a Deus, aleluia. Assim é a minha autoridade, em nome do Senhor Jesus. Amém? A pastora Silênia, depois a irmã Ellen está com a oportunidade. Se liga no céu, porque o céu está aberto para a minha e para a tua vida. Amém? A presença de Deus está neste lugar. Amém? Salve, igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Estamos felizes nesta noite, porque o Senhor é bom e a eterna misericórdia dele para com nós, né? Glória a Deus. Eu vou louvar aqui no lugar. Mas eu vou louvar. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Vamos louvar o 88 da
Jesus, meu Rei, Mestre, Senhor, o teu amor revela-me enquanto eu aqui viver até eu ver da vida fim. Revela-nos, Senhor, Jesus, meu Salvador, as maravilhas mil do teu divino amor, e verás louvor, fervente gratidão. Eleva-te, Jesus, Senhor, o nosso coração. As bênçãos mil do teu amor, qual esplendor, me cercarão. O teu olhar será, Jesus, a grata luz do coração. Revela-nos, Senhor, Jesus, meu Salvador, as
capacidade para louvar a Deus, amém? Irmão, fique ligado, se conecte com o céu, porque o céu está aberto para mim e para você. Depois da irmã Elia, eu quero ouvir também a pastora Carmelita, que está ali, né? Pulando no Espírito, amém? E eu tenho certeza que tem, né, maná do céu para nós nessa noite. Então, depois da irmã Elia, já se prepara para fazer a vontade do Senhor, louvar, amém? Ou falar algo da parte de Deus. Então, o importante é você ficar ligado. Ainda que o maligno tenta, fica fiacando aqui, não olha para isso, olha para Jesus. Porque a bênção, irmão, para quem semeia lá em Gerar, é para quem está ligado. Quem está plantando pensando, não, você não sabe o que você plantou. Então você tem que plantar consciente. Glória a Deus. Né? Plantando você vai colher. A sua colheita ela chega. Então é importante você plantar coisas boas no reino de Deus. Glória a Deus. Assim como as mulheres, lembra? Elas o quê? Patrocinavam o ministério de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Eu cumprimento a Maria de Capaz do Senhor Jesus, amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia.
Pastora Carmelita, amém? Venha para cá, dá lugar para Deus também, amém? As irmãs depois já se preparam, amém? Fiquem preparados para louvar a Deus e com louvor nós vamos ofertar a casa do Senhor e dizimar. Santa Maria Igreja, com a paz do Senhor, amém? Amém! Quem está feliz nesta noite? Nós estamos felizes, né? Porque estamos na casa do Senhor. E mais feliz ainda, né? De ver a nossa pastora aqui conosco, né? Está fazendo falta já, viu? Deus é contigo, mulher de Deus. Amém? Eu vou deixar aqui uma meditação para a igreja que está em Mateus 8. Mateus 8, a partir do versículo 5, que diz: Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião, implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa de cama paralítico e sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: Eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, eu não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade. Tenho soldados nas minhas ordens e digo a estes: vai, e eles vão, e outros: vêm, e eles vêm, e ao meu servo faze isto, e ele o fez. Ouvindo isso, admirou-se Jesus e disse ao que o seguiam: em verdade vos afirmo que nem mesmo em Jerusalém, nem mesmo em Israel, achei fé como esta. Amém? Glória a Deus. Esse homem era um homem de fé, né? Porque o servo dele estava doente numa cama. E ele foi pedir a Jesus que o curasse. Só que ele se sentiu tão indigno de Jesus ir na casa dele, que ele disse: só apenas diga que ele vai ser curado. E eu creio que ele vai ser curado, né? Como ele foi curado, né? Porque a nossa fé move montanha, né? Então Jesus se admirou, porque ele disse: eu não vi em Israel tanta fé. Então é só nós crer e ter fé, que o demais ele faz na nossa vida, né? Porque a cura vem através da fé. Tudo aquilo que a gente pede com fé ao Senhor, Ele nos dá. Então que nesta noite nós vamos confiar mais, né? Não só na hora que a gente... Porque Deus, Ele deu autoridade a mim e a você. Ele nos deu autoridade para onde a gente estiver, a gente orar e o doente ser curado, né? Então que nesta noite nós viemos ter mais fé, ter mais confiança no nosso Deus, porque Ele está neste lugar. Aquilo que você vem buscar, você recebe. Aquilo que a gente vem buscar, a gente recebe. E aquilo que a gente entrega nas mãos dele, a gente só entrega e descansa, porque Ele vai completar a obra dele. Amém? Eu já agradeço a única oportunidade em nome de Jesus. As irmãs se preparam já para louvar, amém? E logo após as irmãs louvar a Deus, nós vamos escolher ofertas e diz-nos a casa do Senhor, amém? Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Mulheres de fé. Salve a igreja, papai do Senhor. Quem vai solar? Vai solar, Simé? Vamos falar. Glória a Deus. Aleluia. É todo mundo. Glória a Deus.
doce do que o mel, que me tira desta cova e me leva até o céu. Já vi fogo e terremotos, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Tu dá ordem às estrelas e amar os teus limites. Eu me sinto tão seguro no teu colo altíssimo. Não há terror, nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doença, nem culpa que ninguém dissesse diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que nos ouviu. Por tua palavra é cura, é tudo para o Aleluia. Não há terror, nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doença, nem culpa que ninguém dissesse diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que nos ouviu. Por tua palavra é cura, é tudo para os que nele creem. Mulheres de fé, agradecem a oportunidade. Em nome de Jesus. Amém? O presbítero Almir vai estar tirando, amém, os dízimos de oferta à casa do Senhor, assim que as irmãs se sentarem nos vossos lugares. Amém? Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a sua morte trouxe vida para todos nós. Ele nos deu completo acesso ao coração do Pai. E nos deu completo acesso ao coração do Pai. Amém? Se os irmãos quiserem ofertar, quiser usar o Pix, que a irmã está aqui, amém? Assim o faça. Amados, eu vou compartilhar uma palavra com a amada igreja que está no livro de Gênesis, capítulo 26 e o verso de número 12. Gênesis capítulo 26, amém? Vou ler do versículo 1 ao versículo de número 12. Gênesis capítulo de número 26. Gênesis capítulo de número 26. Amém? Do versículo 1 ao versículo de número 14 que eu estarei lendo.
Amém? Preste atenção, se você puder acompanhar, acompanha Gênesis capítulo 26, do versículo 1 ao versículo de número 14. Amém? Amém. Amém. Diz assim a poderosa e inefável palavra de Deus: Isaac vai a Gerar por causa da fome. E havia fome na terra, além da primeira fome que foi nos dias de Abraão. Por isso foi-se Isaac a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e disse: Não desces ao Egito, habita na terra que eu te disser. Peregrina nessa terra, e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e a tua semente darei todas essas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão, teu pai. E multiplicarei a tua semente como as estrelas do céu, e darei à tua semente todas essas terras, e a tua semente serão benditas todas as nações. Porquanto Abraão obedeceu a minha voz, e guardou o meu mandamento, e os meus preceitos, e os meus estatutos, e as minhas leis. Assim habitou Isaac em Gerar, e perguntando-lhe os varões daquele lugar acerca de sua mulher, disse: É minha irmã. Porque temia dizer: É minha mulher, para que porventura, dizia ele, não me matem os varões deste lugar por amor a Rebeca, porque era formosa à vista. E aconteceu que, como ele estava ali muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhou por uma janela e viu, e eis que Isaac acariciava ou estava brincando com sua mulher. Então chamou Abimeleque a Isaac e disse: Eis que na verdade é tua mulher. Como pois disseste: É minha irmã? E como pois disseste: É minha irmã? E disse-lhe Isaac: Porque eu dizia que porventura não morra por causa dela. E disse Abimeleque: Que é isto que nos fizestes? Facilmente teria deitado alguém desse povo com tua mulher, e tu nos teria trazido sobre nós um delito ou um mal. E mandou Abimeleque a todo o povo, dizendo: Qualquer que tocar neste varão ou em sua mulher, certamente morrerá. Versículo 12. E semeou Isaac naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano 100 medidas, porque o Senhor o abençoava. E tinha possessão, versículo 13, e engrandeceu-se o varão, e ia se engrandecendo, até que se tornou muito grande. E tinha possessão de ovelhas, e possessão de vacas, e muita gente de serviço, de maneira que os filisteus o invejavam. Amém? Amém. Pode se assentar. Pode os irmãos se assentar. Olha só. Olha que interessante o versículo 8. E aconteceu que, como ele estava ali muito tempo, eu quero me atentar a essa palavra. Deus tinha dito para Isaac ir para a cidade de Gerar. Por quê? Abraão foi para onde? O Egito. Agora me fala, o Abraão trouxe riqueza do Egito? Não. Abraão foi peregrinar no Egito, mas riqueza ele não trouxe. Porque se trouxesse riqueza, Isaac não precisava ir lá peregrinar na cidade de Gerar. Se Abraão tivesse deixado Isaac montado na gaita rico, ele não precisava peregrinar. A Bíblia diz que Deus falou para ele:
tem gente que brinca com o Egito, mas o Egito é como uma arapuca. Ele te acerta, você vai e volta. Ele te acerta, você vai e volta. Mas uma hora ela pega. E aí você fica preso, vira escravo. Só que Deus se apresenta para Isaac e falou: olha, Isaac, não desças ao Egito, mas habita em uma terra em que eu te disser. A Bíblia diz que Deus fala com Isaac, e ele, munido daquela palavra, ele pega aquela palavra na direção de Deus e vai para onde? Para a cidade de Gerar. E Deus tinha dito para ele peregrinar naquela terra. Deus não disse para Isaac mentir. Sabe por isso? Um fiapo, irmão, pode impedir uma grande vitória tua na tua vida. É melhor você passar com a verdade, ainda que ela seja amarga, do que se estender algo e aquele fiapinho impedir algo que seria maior que Deus talvez colocaria nas tuas mãos. Porque Isaac estava na onde? Na terra dos filisteus. Deus tinha dito para ele ir para lá, mas Deus não permite Isaac ir para o Egito. Aí Deus fala: mas habita em uma terra em que eu te disser, e peregrina nessa terra. Deus já tinha falado no começo que eles iam peregrinar, ele ia transitar. Só que quando Isaac ouve Deus e ele pega aquele propósito e vai para aquela terra, no meio do caminho, Isaac resolve contar uma história diferente da que era para contar. Isaac resolve fazer algo que Deus olhou e falou: não, isso não está certo. No meio do caminho, Isaac é indagado pelo rei daquela cidade, e ele pergunta quem era aquela pessoa. Ele fala que ela era a sua irmã, porque a Bíblia diz que Rebeca era uma mulher formosa, bonita. E Isaac, munido daquela palavra, para sustentar aquilo que ele disse, que ela era tua irmã, a Bíblia diz lá no versículo número 8, presta atenção: e aconteceu que, como ele estava ali muito tempo, irmão, se Deus mandou ele ir peregrinar, você acha que era para ele ficar muito tempo lá? Ele estava indo lá porque Deus tinha um propósito de transferir a riqueza para ele. Nada mais. Os filisteus, eles eram ricos. Quando ele vai para aquela terra, Deus disse que era para ele peregrinar, plantar a semente. Só que ele faz isso, mas não acontece absolutamente nada. Isaac está plantando, ele está semeando, mas tinha uma coisa que obstruía o propósito de Deus cumprir na vida dele: o fiapo. A Bíblia diz que quando o véu se rasgou de alto a baixo. E eu disse isso e friso novamente: um tecido rasgado no sentido vertical, ele não fica fiado, mas se ele é rasgado na horizontal, fica. E é difícil até você rasgar. Pode fazer um teste. A Bíblia diz que o véu se rasgou de alto a baixo, para que não pudesse ficar fiado, porque os fiapos deveriam impedir você de ter acesso ao Santo do Santo. Mas como a Bíblia diz que o véu se rasgou de alto a baixo, quando Jesus está na cruz do Calvário, Jesus tirou os fiapos que podiam impedir você de ter acesso à presença de Deus. Aí Deus vem e fala para Isaac: Isaac, eu não gostei porque você colocou um fiapo no meio do caminho, no meio do propósito. Ele é indagado, e o rei, acreditando na palavra dele, que aquela mulher, ela era a tua irmã. Mas chega um momento em que aquele homem, munido daquela palavra e daquilo que ele tinha dito para Abimeleque, que era o rei dos filisteus, o rei da cidade de Gerar, ele percebe um dia, o rei desperta-se e olha pela janela e olha e vê que Rebeca e Isaac estavam trocando carícias. E a forma que ele acariciava a Rebeca não era a forma de um irmão, expressar o seu carinho pela sua irmã.
era uma forma diferente. Ele manda chamar Isaac. Isaac se apresenta diante daquele rei, e o rei fala para ele: Isaac, na verdade ela é a sua esposa, ou a sua mulher. Por que nos fizeste isso? Falou: rei, eu temi os homens desta cidade, para que porventura não viesse me matar por conta do amor de Rebeca, porque a Bíblia diz que ela era formosa, ela era bonita. E quando ele veio e fala aquilo para o rei não presta atenção nele, fala: olha, facilmente você nos teria trazido um mal. Se algum homem desta cidade toca em Rebeca, você nos traria uma tempestade, porque Deus cobraria na mesma hora. Por que nos fizeste isso, homem? Agora por mim é criado um decreto: o homem que tocar em Isaac ou em Rebeca certamente morrerá. Eu quero me atentar ao versículo 8. E aconteceu que, como ele estava ali muito tempo. Irmão, Deus não tem muito tempo para ninguém. O muito tempo que você talvez está mascando é porque você não anda no propósito de Deus. Irmão, não, é sério. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas Deus, para afinar eu e afinar você tem que entrar o quê? Na batedeira de Deus, no propósito de Deus. Deus tinha dito para ele ir peregrinar, irmão. Deus tinha a bênção para Isaac logo de cara. Mas no meio do caminho ele resolve contar uma história. Eles só fizeram uma pergunta, irmão. Você já reparou como nós cristãos às vezes nos prolonga até a luta? É uma pergunta. O diabo, quando ele se apresenta diante de Jesus, ele fala: tu és o filho de Deus. Agora, veja bem que interessante. O diabo sabia que Jesus era o filho de Deus. E Jesus estava onde? No deserto. Irmão, o diabo vai saber a hora que você exatamente fazer algo que Deus não se agrada. O diabo sabe. A Bíblia diz que nós estamos rodeados por uma nuvem de testemunha. Alguém sempre te observa, irmão. Alguém sempre te observa. Só que Isaac esqueceu disso, que alguém observava. Ele estava numa terra em que ninguém conhecia ele, irmão. A possibilidade de alguém saber alguma coisa era remota, praticamente não existia. Porque você está em outra, digamos que você está em outro país, e você fala: nossa, aqui ninguém me conhece. Uma vez eu fui fazer uma missão, uma visita lá em Pernambuco, para uma irmã que veio pregar aqui. Talvez os irmãos não vão lembrar dela, a missionária Maria dos Reis, usou ela que o dia que ela vai pregar, a igreja lá embaixo, poderosamente. Vou frisar de novo: Deus usou aquela serva do Senhor poderosamente. E eu estava lá na capital de Recife, eu não conhecia o Nordeste, eu nunca tinha ido para aqueles lados. E eu fui atravessar a rua. Veio alguém e bateu no meu ombro. Falei: você está fazendo o que aqui em Recife? Eu falei: você? Ela falou: eu moro aqui agora, vai ser, está brincando. Eu e minha esposa, nós mudamos para cá tem uns 4 anos. Eu falei: nossa, meu irmão Sérgio, nunca mais vi. Como é que ele está bem? Eu vou falar para ele que ele vai ficar muito feliz. Vai lá em casa, lá tomar um café, ele vai ficar muito feliz de te ver. Muito. E eu tomei um susto, falei: nossa, 2.800 quilômetros, a pessoa me encontrar, me reconhecer, atravessando o farol. Agora, digamos que eu estivesse lá e inventasse um fiapinho, uma gotinha dessa. Deus falar? Eu permiti. Isaac estava em terras estranhas. Deus falou que era para ele ir, porque ia abençoar. Mas no meio do caminho, Isaac resolve colocar um fiapinho. E aquele fiapo travou, porque a Bíblia diz que ele estava ali durante muito tempo. Ele estava ciscando, encalhado, mas a bênção não vinha, porque tinha muito tempo que ele estava naquele lugar. Mas por que ele tinha ficado muito tempo? Porque ele conta de cara
para o homem, o rei daquela cidade, que Rebeca era sua irmã. Isaac fez o que a mesma pessoa de Abraão fez. Abraão fez a mesma coisa, ele mentiu, disse que Sara, ela era a sua irmã. A Bíblia diz que Deus visita o pecado dos pais aos filhos, na primeira, segunda, terceira e na quarta geração. Você pode ver que tem coisa que você não fez lá atrás, algumas você pode até ter feito. E os seus filhos, você não ensinou eles algumas coisas que era para fazer de errado, você ensinou certo, mas eles fazem. É Deus visitando o pecado dos pais aos filhos, na primeira, na segunda, na terceira e na quarta geração. Os fiapos que você talvez coloca no caminho, lá na frente, vai servir de obstáculo para você não alcançar aquilo que Deus diz que vai colocar nas suas mãos. E o que vai acontecer? Deus vai permitir alguém descobrir, alguém ver, alguém falar para você: olha, ela é a sua esposa, ela não é a sua irmã. Por quê? Porque a Bíblia diz que o rei olha e vê Isaac acariciando a Rebeca de uma forma diferente. E quando Isaac ouve aquilo, ele fala: olha, eu temi os homens dessa cidade, para que porventura não me matasse por conta do amor de Rebeca, porque a Bíblia diz que ela era muito formosa. Só que na mesma hora que Isaac reconhece que ele errou, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, na mesma hora, irmão, isso não é amanhã, isso é agora, é hoje, é instantâneo. A Bíblia diz que quando ele fala isso para o rei daquela cidade, no versículo de número 12, a Bíblia diz que ele começou a semear. E ele colheu naquele ano, naquela mesma terra, sem medidas, porque o Senhor o abençoava. A Bíblia diz que ele foi se engrandecendo e se tornou um varão muito grande, e tinha possessão de vacas e de ovelhas e de camelos, ao ponto que ele tinha muita gente de serviço braçal. Em outras palavras, a Bíblia diz que ele tornou-se um homem influente. A Bíblia diz que ele tomou todos os funcionários do rei. O rei daquela cidade ficou nu. Todos os funcionários passou a ser de quem? De Isaac. Deus transferiu a bênção. Olha só. E engrandeceu-se o varão, e ia se engrandecendo, até que tornou muito grande. Irmãos, eu disse que esse ano é o ano em que nós vamos semear para colher 100. O aumentar, o crescer e o prosperar. O ano da posse, da bênção, da vitória. Do aumentar, do crescer e do prosperar. Nós vamos ficar volumosos, não é porque nós somos, mas é porque Deus é. Deus sabe aonde eu erro, Deus sabe aonde você erra, e Deus vai fazer eu e você consertar aquilo que temos que consertar, para que Ele vai fazer com que a semente que eu e você plantar, ela vai crescer 100 medidas, 100 vezes mais. Aleluia. Isaac se vê, e ele colhe naquele mesmo ano, naquela terra, naquele mesmo ano, 100 medidas, porque o Senhor o abençoa. Irmão, às vezes a gente olha no natural e fala: está tudo bem, mas Deus olha e fala: não está tudo bem. Porque, sabe como é que a gente gosta, irmão? No Salmo de número 23, águas tranquilas e pastos verdejantes. E às vezes Deus quer se apresentar para você no meio da tormenta e da tempestade. Deus queria se apresentar para Isaac, amado, só na voz só na palavra que ele liberou: vai e semeia, peregrina. Isaac não entende isso. No meio do caminho ele fala: ó, Deus fala: começa de novo. A Bíblia diz lá em Neemias, capítulo de número 1, que quando eles foram lá e viram os muros da cidade fendidos, queimados, as portas queimadas a fogo, a Bíblia diz que Neemias chora e ele jejua e ora. Em outras palavras, Deus estava dizendo: começa da estaca zero, começa de novo, começa de baixo. Quando Isaac repara aquilo que ele tinha feito de errado, Deus dá ordem para ele novamente semear, porque ele estava muito tempo peregrinando. E ele
colhe naquele mesmo ano naquela terra, sem medidas, porque o Senhor estava o abençoando. Amado, talvez o deserto que você está passando, talvez a luta, a peleja, a adversidade sua, Deus está fazendo você, ao invés de sair do deserto, entrar deserto adentro. Porque tem hora, irmão, que Deus parece que não estica, mas tem hora que Ele faz o caminho inverso. Você vai andando, parece que Ele se estende. Vai andando, Ele vai se... Você fala, mas é um caminho, é um processo de Deus. Deus alonga o caminho. Deus estende ele. Por quê, pastor? Êxodo 13, versículo de número 27. Deus não permitiu os filhos de Israel ir pelas extremidades da terra dos filisteus, mas fez eles rodear junto ao deserto e ao mar. O caminho que Deus está propondo para você não é sair, é entrar dentro do deserto. Porque lá dentro do deserto, Deus vai se apresentar para você da mesma forma que o adversário se apresenta para Jesus e diz: verdadeiramente você é o Filho de Deus. O deserto vai ser o lugar em que Deus vai criar na sua vida uma identidade. Se você não criar identidade no deserto, na hora que você sair, você morre na primeira. Mas Deus vai fazer você entrar deserto adentro, porque Ele vai criar em você, na sua pessoa, uma identidade. Aleluia. Amado, a Bíblia diz que o Espírito conduziu Jesus ao deserto para ser o quê? Tentado por quem? Pelo inimigo. Jesus é Deus. Ele precisava, irmão. O deserto, amado, é o único lugar que forja caráter, cria identidade. Você vai ser você. Porque na multidão, amado, eu conheço tanta gente que se apresenta como os pais. No meio da multidão é uma bênção, mas no particular deixa de ser, sai do propósito. Aí o que Deus faz? Entra, caminha ao contrário. Deus não permite os filhos dele pegar atalho, irmão, por conta disso. Porque senão ele não forja o caráter teu. Senão ele não cria em você uma identidade. Você já reparou que o cristão, irmão, parece que é uma peleja. Você vai apertar um parafuso ali. O Satanás pressiona. Eu vou dar um exemplo aqui. Olha isso aqui. Isso aqui é o mundo espiritual. Se a gente ficar no físico, irmão, a gente não vê. Vai parecer uma coisa, né? A gente olha, não foi isso aqui, pastor, não. Para quem é espiritual, Dercinho, que é espiritual isso. É a manifestação do bicho. O bicho querendo tirar você do propósito. Só que Deus olha e faz você caminhar deserto adentro. Porque Ele quer forjar em você caráter, Ele quer criar uma identidade. E Ele não tem como criar a identidade em mim e você, irmão, se a gente colocar fiado, fazer como Isaac, ficar criando isso, criando aquilo. Deus tem a bênção, irmão, mas a gente não está preocupado com a bênção, a gente está preocupado o quê? Em sair do deserto. Mas Deus está dizendo o seguinte: a voz de comando dele para mim e para você é o quê? Continua no deserto. Ele vai criar uma identidade para você. Aleluia. E na hora que Ele criar a identidade de você vai estar maduro ou madura o suficiente para que no dia que o maldito tentar você passar com a Aleluia. Você passar. Passa com a Glória a verdade. Deus. Passa com a verdade. Aleluia. Isaac contou um fiado, mas o fiado pega ele lá na frente. Deus está dizendo que está pegando o crente pela palavra. Aleluia. Glória a Deus. Deus está pegando pessoas aqui nesta noite e é pela palavra. Aleluia. Ele vai deserto adentro. A Bíblia diz que Jesus é conduzido pelo Espírito lá no deserto. Irmão, Jesus tinha caráter? Tinha. Identidade? Tinha. Ele estava dando um exemplo para mim: ó, eu sou Jesus, sou o Salvador do mundo, pastor Daniel, mas eu estou indo lá porque Ele vai forjar em mim um caráter e uma identidade. Sabe por que Ele vai entrar você a deserto adentro? Porque na hora que você se apresentar em determinados lugares, eles vão saber que você é o Filho de Deus.
Satanás depois já descobre que ele era o Filho de Deus. A Bíblia diz que quando ele chega lá na província dos Gadarenos, ele diz: ó, vieste nos atormentar antes do tempo. Ó. Lá no deserto Deus vai forjar seu caráter, criar sua identidade, porque na hora que você se apresentar no meio dos tal, ele já identifica: esse é Filho de Deus. Este é Filho de Deus. Porque a Bíblia diz que tem que ver o quê? A diferença entre a luz e as trevas. Irmão, Deus tem que trabalhar na minha e na tua vida. Tem. E o caminho que Ele escolhe para nós não é sair, é entrar deserto adentro. Jesus, a Bíblia diz que ele não estava saindo, ele estava entrando, ele foi conduzido ao deserto, ele entrou. Depois que ele ia tentar, a Bíblia diz que ele é provado lá. A glória se manifesta. E aonde Jesus chegava, o que acontecia? Os espíritos imundos diziam: vieste nos atormentar. Sabe por quê? O Deus de Abraão, Isaac e Jacó, que eu estou pregando aqui nessa noite, no próprio filho dele, Jesus, estava formando caráter, criando identidade. Porque se você não tiver identidade ou caráter lá no deserto, lá fora, você vai ser tragado. E Deus está dizendo: estou criando identidade para crente, estou criando postura, estou criando caráter. O mundo vai te conhecer quando olhar. Pá! Aleluia! Glória a Deus! O Espírito Santo está falando comigo aqui, claramente. Não se assuste, porque olha, Ele está conduzindo crentes aqui para dentro do deserto. Para criar a identidade. Aleluia, Deus. Por quê? Se não tem criado identidade, se não tem identidade, o diabo não identifica você. Ele não vai falar que você é filho de Deus. Eu estou dizendo de Cristo, o próprio Salvador. A Bíblia diz que ele foi conduzido. Isaac, amado, era igual eu e você também. Aí Deus forja ele na hora que Abimeleque observa e fala: não, pode ser. Isso não está certo. Chama Isaac. Isaac, e aí? Ah, é porque eu temi os homens dessa cidade. Mas quem disse que ia com você? Foi o pastor? Quem disse que ia com você lá na cidade de Gerá? O Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Aleluia, Deus. Irmão, o que Deus falou ao meu e ao teu respeito está garantido pela palavra. A única pessoa que não pode sair do propósito é você. Se você ficar olhando isso, olhando aquilo, você perde a bênção. E daqui a 10 anos, 20 anos talvez, volta novamente para a fila, igual aquele homem que estava para ser curado. A Bíblia diz que ele estava há 38 anos à procura de ser curado. E todas as vezes que a água era agitada, ele não conseguia. Não tinha amigo, não tinha jeitinho para falar: não, passa na frente, entra aqui, leva a bênção. Não, todo mundo queria a bênção. E salve-se quem puder. Aí quando Jesus entra em cena, ele falou: opa, peraí, agora para frente é diferente. Eu vou fazer como eu quero. Aleluia. A Bíblia diz que Jesus perdoa os pecados dele, cura ele, e o nome de Deus é glorificado naquela vida. Aleluia. Glória a Deus. Então, amado, deserto é o lugar que Deus vai conduzir você. Você não vai sair dele. Deus está falando. Escuta, isso aqui é profético. Isso aqui não cai, porque não é Daniel, é a palavra de Deus. Deus vai manter crentes. Deus vai manter crentes pastorizar dentro do deserto. Por quê? Para criar identidade, para forjar caráter. Porque se tira antes, o mundo traga. Se Jesus não é conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado por quem? Pelo inimigo. Lá no deserto é onde você vai ser provado. Deserto não é lugar, como alguns acham, de aquela glória. Não. Deserto é lugar de construir identidade. No deserto Deus cria uma identidade em você. Lá você é tentado, é perseguido, caçado, humilhado, desfeito. O que acontece? Deus cria identidade. Está trabalhando por dentro. Por quê? Primeiro Deus trabalha por onde? Por dentro. Por fora, irmão, é a coisa mais fácil. Você vai no cabeleireiro, se maquia, né?
as mulheres que são vaidosas, faz o cabelo, pinta as unhas, fica bonita, fica, ó. Hoje eu arrumo até um príncipe montado de cavalo branco. E cheio de dinheiro, porque as mulheres não querem casar com pé duro, não. Se for pé duro, passa tudo. Não. E eu não tiro a razão, não, porque olha, não tá fácil, não, viu? Então, Deus vai forjar o caráter assim. Lá no deserto, Ele cria a sua identidade. Para quando você sair, você olhar em o mundo e identificar em você. O mundo precisava ver em Isaac, irmão. O rei daquela cidade precisa saber que realmente ele foi peregrinar lá e que Deus ia abençoar. Quando aconteceu aquilo, só acontece depois que Isaac conserta o altar dele. Um fiapo. Não deixe fiapo impedir o propósito de Deus na tua vida. Não deixe, sabe por quê? Nós vamos crescer, nós vamos ser abençoados, nós vamos plantar na mesma terra e no mesmo ano colher sem medidas, porque o Senhor nos abençoa. Dá uma vez entrar até eu criar a identidade. Na hora que Deus criar a identidade em você, que tinha. Glória a Deus. Aleluia. Sabe por quê, irmão? O mundo vai olhar para você e falar. Jesus, quando sai de lá, ele vai pelas aldeias, nas províncias, e todo lugar que ele vê que tem a passagem e a manifestação de demônios, os demônios já identificam ele. Vieste nos atormentar? Tu és o filho de Deus. Você vê que o deserto, irmão, serviu para forjar no próprio Cristo a identidade, para que o mundo pudesse ver a glória de Deus na vida dele. Então o deserto que Deus está te conduzindo não é para ficar a eternidade, não é por muito tempo. Deus não quer manter ninguém, irmão, passando peleja por muito tempo. Isso é equívoco. A Bíblia diz que Isaac estava lá por muito tempo. Por quê? O fiapinho dele, irmão, ele levou um fiapo. Ele resolveu por conta de drogas. Aí eles falam, não vai dar certo. Volta de novo. Começa da estaca zero. Começa de novo. Irmão, Deus é a única pessoa que ninguém bate. Você já reparou que Deus trabalha com nós? Deus amassa e toca na gente daquilo que a gente mais acha bom, mais tem dificuldade. Deus fica moendo. Eu me lembro que uma vez a pastora Isabel falou: pastor, era um assunto que parece sobre pelejas. Pastor, todas as minhas provas, foi até aqui essa minha mão. Ela falou um exemplo de algumas pelejas que ela passou. E eu não sei, é o processo que Deus conduziu ela para ela passar. E o meu pastor, o pastor Daniel, é diferente do dela. O seu é diferente, porque cada crente, irmão, tem um deserto específico. Nós somos criados em famílias diferentes. Outros não nasceram no berço cristão, outros nasceram, e em cada lugar Deus vai trabalhar e tratar de uma forma diferente. É sempre algo novo. E eu me lembro que ela falou isso há uns 6, 7 meses, que as lutas, algumas pelejas que ela até comentou comigo, que passa sempre, pastor, porque sempre essas lutas fizeram parte da minha caminhada. Mas agora eu te pergunto, na multidão você não consegue identificar que ela serve ao Senhor? Consegue. Porque tem identidade, porque tem caráter. Aleluia. Então o deserto que Deus disse para você passar é o deserto que vai criar a sua identidade. Porque depois que você se apresentar e alguém ver que você é diferente, verdadeiramente és o filho de Deus. Aleluia. Verdadeiramente és o filho de Deus. Deus amado vai te conduzir no deserto, não é para a morte, mas é para criar a identidade. E depois ele te conduz para semear, porque ele vai te abençoar 100 vezes mais, 100 vezes mais, 100 vezes mais. É por isso que Deus me trouxe e te trouxe aqui para dizer para você: tire o
fiapos no caminho. Os fiapos têm tentado impedir o propósito de Deus na tua vida, mas Deus me trouxe aqui para dizer: o fiapo vai sair do caminho, ou Deus vai arrancar ele pela raiz e vai dar uma ordem: fiapo, parte em direção ao abismo, porque o Deus de Abraão, Isaac e Jacó está dizendo para mim aqui agora: meu servo, diga à minha igreja que eu estou abençoando na ordem de 100 vezes mais, na ordem de 100 vezes mais, na ordem de 100 vezes mais, e eles vão plantar e vão colher neste mesmo ano, nesta terra, sem medidas, porque o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó está dizendo que está abençoando a minha, a você, o ministério, a igreja, 100 vezes mais, 100 vezes mais, 100 vezes mais, 100 vezes mais. Aleluia, Deus. É neste ano, irmão. Então se anima aí, fala: Deus, vou pôr a mão no arado aí, vou fazer sim, porque o Senhor diz que é esse e é isso. Não se esqueça: o ano da posse, da bênção, da vitória, do aumentar, do crescer, do prosperar. Irmão, a Bíblia diz que Isaac ia se engrandecendo cada vez mais. Sabe quando você enche aqueles balões de ar? Aí você vai crescendo. Ele ia se multiplicando cada vez mais. E depois o rei Abimeleque vai chamar e falar: nossa, está mais poderoso do que nós. A Bíblia diz que ele tinha gado, ovelhas e muita gente de serviço braçal. Olha só, os funcionários do rei Abimeleque se tornou funcionário de Isaac. A bênção é impregnada como um perfume, isso é real. O que eu estou falando para vocês é real. A Bíblia diz, Jesus diz que os sinais seguirão os que crerem. É como um perfume adicionado à minha pessoa e à sua. Ah, pode falar mal, pode defamar, não tem problema, eu estou abençoado. A Bíblia diz o quê? Aquele que te abençoar é abençoado. É aquele que te abençoar e quem te amaldiçoar, pastor. Fique tranquilo, porque ele ou ela que está amaldiçoado. A Bíblia diz que nós fomos abençoados inteiramente pelo Senhor. Quem disse isso? Deus usou o próprio Balaão que foi lançar palavra de maldição. Olha, inclina os teus ouvidos e ouve, Balaque. Deus não é homem para que minta, ele é filho do homem para que se arrependa. Porventura estava dizendo ele que estava abençoando, ou dizendo ele que estava, dando vitória. Então Deus estava dizendo, usando a boca do próprio Balaão, dizendo: olha, inclina os ouvidos, presta atenção e ouve. Deus não disse que está abençoando, então ele está abençoando. E se Deus dissesse porventura outra coisa, eu não diria. Ele está abençoando inteiramente. Aleluia. Escuta isso, que isso aqui é profético, hein? Deus está abençoando nós. Glória a Deus. Aleluia. Isso aqui é profético. Mentaliza isso, irmão. Inteiramente. Quer dizer que até o fio de cabelo meu, a cabeça. Até o seu fio de cabelo na cabeça. A tua tão abençoada, irmão. Quem tentou te amaldiçoar, aqui lançou, fique tranquilo, voltou contra ele. Ou voltou contra ela. Porque a Bíblia diz que aquele que te abençoar, Isaac estava peregrinando naquela terra. Deus tinha liberado a bênção para quem? Abraão. A bênção foi liberada para o pai dele. Mas se cumpre nele. Se cumpre em mim. Se cumpre em você. Você é a pessoa detentora da bênção. Aleluia. Alguém plantou. Mas nós vamos colher isso. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Isaac não estava lá com Abraão. Quando Deus disse, vai lá, não. Isaac se apresenta, Deus se apresenta para Isaac. E nele Deus cumpre o propósito. Deus vai cumprir na minha e na tua vida. Glória a Deus. E não se esqueça, irmão, toda a honra e toda a glória é dele. Nós somos pó e barro. Mas uma coisa é certa: estamos abençoados, do alto da cabeça à planta do pé. E que alguém tentar de nós, fique tranquilo, porque é ele ou ela que está amaldiçoado. Nós já estamos abençoados pelo Senhor. Porque Deus usa e diz: ó, aquele que te abençoar será abençoado. A pessoa pode ser o mais tribuloso do mundo, irmão. Abençoa ele no nome de Jesus. Porque aquilo volta como bênção para a tua vida. Ele pode ser um tribuloso, pode ser o maior pecador. Irmão, não tem aquelas pessoas que falam: pastor, o dia que eu ficar igual o fulano, eu saio da igreja. Vai para o inferno.
É melhor você ser um pecador na casa de Deus do que um santarrão e ir para o inferno. É um exemplo daquele desfecho lá. Aquele rapaz. Quando ele estava sendo estimulado, sentiu daquilo, ficava olhando. Eu falava para a dele. Nós colocamos algumas duas pastoras muito próximas de Jesus. O que eu quero dizer para você? Por mais que você seja, você não é perfeito, não vai conseguir. Mas fica na presença. O lugar da bênção é na casa do Senhor. O lugar da bênção, não é no estrangeiro, não é a casa de Deus. É aqui, é o lugar que Deus te conduziu para a bênção e para a vitória. É na casa de Deus. E Deus sabe, irmão, que nós não, por mais que a gente tente, não vamos atingir o nível de santidade e conseguir ver Deus com esses olhos, não. A Bíblia diz que Moisés teve que jejuar o quê? 40 dias. Você sabia que Moisés jejuou 40 dias? Jesus só jejuou 40 dias porque senão os judeus iam falar, mas peraí, por que Moisés fez e você não? Ele teve que equiparar o nível também. Por quê? Ele teve que se esvair, se aniquilar ao mais baixo, mas espiritualmente se elevar para ver um pouco e conhecer a glória de Deus. Aleluia. Então nessa noite, amado, Deus está dizendo para mim aqui que ao invés de te tirar, Ele está fazendo você entrar mais um pouco para dentro, porque Ele vai forjar seu caráter. Na hora que você olhar para lá e não ver, porque você está olhando ainda, você consegue ver o começo do deserto, mas Deus vai te conduzir numa situação. Você vai olhar para lá, areia, para lá, areia, para cá, areia, para cá, areia. Aí você vai falar, e agora? Só para cima. Sua saída é só direcionada por Deus. Aleluia. Quando Deus faz os filhos dele adentrar, eles olharam, deserto, 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 deserto. Só tinha uma saída, para cima. Então Deus está dizendo para mim aqui que este ano é o ano que Ele vai forjar o caráter dele, mas é o ano da posse, da bênção e da vitória. Nós vamos semear, nós vamos colher sem medidas, porque o Senhor me abençoe e te abençoe nessa noite. Aleluia, Jesus. Nós vamos colher 100 vezes mais. E outra, não é o ano que vem, é este ano. Deus vai fazer um extraordinário na sua e na minha vida. Então aceite o desafio de Deus, aceite o propósito de Deus para a tua vida. A partir de hoje você fala, Deus, eu vou me atentar mais para a tua obra, porque o Senhor disse que está forjando o meu caráter e que este ano é o ano da posse, da bênção. Então, irmão, pode estar caindo pedra, pode um maldito estar jogando pedra, fazendo o que for, mas vem e fala, Deus, perca o foco, o ano da posse da bênção. Agarra com as duas mãos, faça igual Jacó, ele briga com o anjo, mas só solta depois que a bênção chega. Oh, glória. Não solte, não entregue enquanto a bênção não chegar. Bate na porta ao extremo. Fala, opa, eu só paro na hora que chegar. Agarra com as duas mãos. Você imagina, irmão, um homem lutar com um anjo, mas ele tinha um objetivo. Deus está falando para mim aqui, sério isso aqui, irmão. Tem gente que está querendo sair. Deus fala, não, vou entrar mais para dentro. Vai levar mais para dentro. Você não vai ver o começo e nem o fim, só deserto, porque Deus vai forjar o caráter. Você vai olhar para um lado, para o outro, você vai ver, puxa, agora, vou fazer com um amigo meu, poxa vida, Daniel, depois que eu aceitei a Jesus, o meu tio me jogou para fora de casa. Quando eu cheguei, ele falou, ó, vaza, aqui não tem lugar. Eu falei, poxa, e olha, eu aceitei a Jesus brincando. Eu fui lá na frente, pastor, aceita Jesus, eu aceitei Jesus. E dentro dele estava, mas é um bandinho, tá achando que eu estou trocando a religião minha pela deles. Ele achou que aceitou Jesus brincando, só que Deus não brinca. Irmão, presta atenção aqui, ó. Presta atenção, irmão. Se liga aquilo que Deus está falando comigo, ó. Deus não brinca. Aquilo que você fez com Deus, tá? Deus falou, está registrado. Fez, já foi. Deus não brinca.
quando a gente faz um propósito, eu vou servir a Deus, não. De vez em quando Deus vai lá e lá no fundo do baú, tira umas horas. Ó, você fez isso. Esse amigo meu, ele aceitou Jesus brincando. Ele não sabia de nada. Ele veio, confessou Jesus. Do final do culto até a casa dele, que era coisa de 10, 15 minutos, até a casa dele andando a pé, quando ele chegou lá, o tio dele falou: ei, arruma as malas e cai fora, aqui não tem lugar mais pra você. Aí ele ligou pro cara que levou ele pra mim e falou: cara, agora mudou tudo, porque estava tudo bem. Eu aceitei agora o seu Deus. Será que ele estava levando a sério o que eu falei? Aí o rapaz falou: não, com Deus não existe brincadeira. Aceitar Jesus é só uma vez. E reconciliar, a pessoa pode reconciliar, mas aceitar é só uma vez. Porque Deus leva a sério. Deus não, até pensamento, ele põe no papel. Você não quer? Não é isso que você pediu? Eu tomo. Aí esse amigo meu voltou para casa. O tio dele falou: vaza, porque aqui não tem mais lugar para você. Ele falou: puxa vida, cara, eu tinha onde morar, agora não tem mais nada. Minha mãe não mora em São Paulo. Ele foi embora trabalhar no outro dia, entrou dentro do banheiro da empresa, chorou. Falou: puxa vida, acabou para mim. Ele falou: fui brincar com o Deus dos crentes, agora ficou complicado. Aí ele falou: rapaz, eu preciso. Um amigo dele falou de novo: vamos lá, que quem sabe Deus não fala com você. Ele falou: poxa, eu quero ver Deus falar com o homem. Ele falou: fala, vamos lá, que vai que Deus fala com você. E ele foi. Quando chegou naquela igreja, veio o pastor de Curitiba pregar em São Paulo. Às 2 horas da manhã, era uma vigília que ele foi, não era nem um culto. O pastor falou assim: ei, você rapaz, hoje, meio-dia, em ponto, você entrou dentro do banheiro, chorou e lavou o rosto e falou: olha, não tem para onde ir, está complicada a minha situação. E você lavou o rosto para ninguém ver o que você chorou lá. Mas eu sou Deus que trouxe o meu servo do Paraná aqui para falar. Eu vi e estou dizendo para você, daqui para frente muda a história. Quando ele foi falar, é Deus, Jesus encheu ele do Espírito Santo. O que eu quero dizer para você, irmão? Deus não brinca. Deus não brinca. Ele leva a sério. Você não quer a bênção? Ele já registrou também. Não é só luta, não quer a bênção. Ele falou: já foi gerada a minha tua. Agora no deserto vai forjar a sua identidade. Por quê? Quando a gente sair, vamos chegar. Isso é crente. E tem uns que ainda ficam tentando esconder, não é? Aí Deus fala: ô varão, quando você me encontra o crente, o cara fala: posso te fazer uma pergunta? Pode. Você é evangélico? Isso não é porque não parece. Deus vai criar a identidade de você. Para que o mundo veja a glória de Deus na tua vida. E depois, 100 medidas, 100 medidas, 100 medidas, 100 vezes mais, 100 vezes mais, 100 vezes mais, 100 vezes mais. Amém? Posso dizer um amém? Quem recebe essa palavra? Deus abençoe. Deus está tirando fiapo do caminho de crente para poder chegar com a bênção. Deus está tirando, irmão. Amém? Amado, eu quero dar os avisos. Amanhã é segunda-feira, nós estamos aqui das 5h30 às 18 horas. A oração se retrata do quê? 12 dias para 12 meses de bênção. 12 dias para 12 meses de bênção. E esse ano é o ano da posse, da bênção, da vitória, do aumentar, do crescer e prosperar. Mas que lista comprida, hein? O pastor Daniel está abusado, não está? Vamos ser sinceros. Aumentar, o ano da posse, da bênção e da vitória. Do aumentar, do crescer e do prosperar. É eu faço alguma coisa? Nada. Mas Jesus faz com você. Amém? Então, amanhã, não esqueça, estando livre, venha. Põe a bênção. Você que está trabalhando, a gente entende. Mas você que está disponível, venha. Põe a bênção nas mãos do Senhor. Fala: Deus, o Senhor não brinca. Eu já assino a vitória. Amém? É o ano da posse, da bênção e da vitória, do aumentar, do crescer e prosperar. Sabe o que é isso? Lembra?
medida, recalcada, sacudida e transbordando. Quando você está. Sabe quando você está colocando um pouco no saco? Faz assim, põe mais um pouquinho, né? E ainda fica transbordante. É a bênção que Deus tem para a minha e para a tua vida e para este ministério. Amém? Então, terça-feira é o ciclo de oração. Irmão, terça-feira é o primeiro ciclo de oração do ano 2026. Faça um propósito de Deus para não perder, exceto os irmãos que estão trabalhando. Mas aqueles que não. A missionária Diana vai estar pregando. Vai estar a missionária Diana. Diz que é fogo até na venda, diz que é fogo puro. Amém? Então, a missionária Diana vai estar pregando a palavra. Então, venha. Tá? É o primeiro ciclo de oração do ano 2026. Tá? Vamos todos os dias orar. Tá? No fechamento dos 12 dias. Tá? Vamos fazer a pregação dos 12 dias. Mesmo que caia na quarta-feira, vamos fazer na quarta-feira ou na sexta-feira. Tá bom? Vamos fazer esse fechamento aí, vai vir. Vamos colocar o céu de Deus aqui, cheio de Deus também, para transbordar a bênção. Tá bom? Deus já falou no meu coração aqui agora. A pessoa que eu vou chamar para fazer o fechamento. Deus já falou para mim aqui agora. Tá bom? Deus falou comigo aqui agora. Pastor, eu vou trazer. Em nome de Deus. Amém? Então, terça-feira, ciclo de oração, quarta-feira, oração, quinta-feira, profética. Então, venha profetizar 12 dias para 12 meses de bênção para a tua vida. Sexta-feira, oração, sábado, oração e domingo, novamente, o culto com a família. Vem sacrificar. Não esqueça, na semana, oração, cumprir esse propósito aí. E Deus vai abençoar a minha e a sua vida 100 vezes mais. Amém? Vamos ficar de pé, Deus abençoe. Poderoso Deus, eterno Pai, eu te apresento, Pai, cada um que aqui que está assistindo, Pai, essa live, esse culto. Eu te apresento, Pai, também a tua serva, Pai. Meu Senhor, eu estou te pedindo, libera, Pai, a bênção sobre a vida da tua serva, Pai. Põe uma gota do sangue teu, do alto, da sua cabeça, a planta do pé. Põe, Senhor, energia, põe vigor e põe ânimo. Põe, Senhor amado, faça ela sentir o vigor, assim como o Senhor fez com Josué e Caleb, Pai. Eles eram avançados, mas tinham o vigor de uma criança. Eu abençoo, Pai, a vida da serva do Senhor 100 vezes mais. Eu estou te pedindo, Pai, sobre a minha vida, o ministério, sobre essa igreja, sobre a vida do teu povo, os que estão e que não puderam estar aqui, 100 vezes mais, em nome de Jesus. Encolha a cabeça, estende os braços, amém? Que a graça e a comunhão do Espírito Santo esteja derramado sobre todos nós, e todos digam amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Está abençoado a minha e as vossas vidas 100 vezes mais, 100 vezes mais, 100 vezes mais. Eu selo na minha vida, no ministério, na vida de cada um dos irmãos e encerro. Deus abençoe. Esse é o ano da posse, da bênção, da vitória, do aumentar, do crescer e do prosperar. E eu encerro no nome de Jesus Cristo. Domingo é a ceia, né, irmão? Eu estava com isso na mente agora de tarde. E 12 dias, acho que é segunda. Tá, domingo que vem é a ceia do Senhor também. Domingo do mês? Vai ser Isso, é o segundo. E essa bênção?